Oi! Vem acompanhar a gente no processo de manipulação de óvulos de metronidazol na nossa aula de farmacotécnica. Primeiro, começamos com a paramentação e a separação dos materiais que seriam utilizados durante a prática, e logo em seguida já começamos com os cálculos. Tínhamos a informação de que um óvulo pesava aproximadamente 8 gramas, então 3 óvulos pesariam aproximadamente 24. Desses 8 gramas, 0,2 seriam de metronidazol. Então, para fechar os 3 ovos, teríamos que pesar um total de 0,6 gramas de metronidazol. Para saber o quanto a gente precisaria de base, a gente reduziu dos 24 gramas, que é o nosso total, 0,6, que é o nosso IFA. Então, a gente obteve o valor de 23,4 gramas, que seria distribuído 20% para PEG 4000 e 80% para PEG 1000. Fizemos o cálculo e obtivemos os seguintes valores: 4,7 gramas para PEG 4000 e 18,7 para PEG 1000. Feitos os cálculos, começamos o processo de pesagem. Iniciamos pelo PEG 1000, que é a parte líquida, e depois, com auxílio de papel de pesagem, pesamos o PEG 4000, correspondendo aos valores calculados anteriormente. Juntamos as duas bases e levamos para banho-maria até que tivesse total fusão da base. Enquanto esse processo acontecia, uma parte da equipe foi lubrificando o molde com vaselina líquida, para que quando recebesse o produto, ele não grudasse no molde e depois conseguisse ser retirado facilmente. Outra parte da equipe foi pesando o metronidazol, que seria equivalente a 0,6. Pesamos exatamente 0,622. Transferimos para o becker o fármaco e depois que a base estava fundida, distribuímos igualmente entre o becker que estava com o IFA e o becker que estava sem nada, para que a gente tivesse uma base limpa para poder ir lavando o becker que estava com o IFA e poder ter o melhor aproveitamento do fármaco. Finalizada essa parte, levamos novamente ao banho-maria para que o produto pudesse fundir e ser passado para os moldes adequadamente. Iniciamos com a transferência do conteúdo que continha o insumo farmacêutico e distribuímos igualmente entre os 3 moldes de óvulo. Depois, fomos lavando o becker que continha o fármaco e fomos adicionando o restante da base nos moldes e levamos para refrigerar durante 10 minutos. Depois de 10 minutos, começamos a desenformar e colocamos os óvulos dentro do becker para fazer a pesagem. Depois da pesagem, os óvulos voltaram ao banho-maria para serem fundidos novamente e, enquanto isso, calculamos os 10% a mais de base que teríamos que preparar. Para isso, utilizamos a massa dos óvulos, que era igual a 21,892 gramas, e retiramos 0,626 gramas, que foi a massa do IFA que pesamos. Tivemos o resultado de 21,266 gramas e colocamos para 100 e 10 para X. O nosso X deu 2,1266 gramas. Isso a gente dividiu entre 20% e 80% de PEG 4000 e PEG 1000 e tivemos o valor de 0,42 gramas e 1,70 gramas. Isso deveria ter sido feito teoricamente, se o nosso becker não tivesse vertido durante o processo de aquecimento. Infelizmente, perdemos parte do conteúdo, invalidando a nossa prática e o uso desse produto. Para fins didáticos, pesamos o que restava no becker, que foi o valor de 13,5 gramas, e subtraímos do total que a gente tinha pesado dos óvulos. Isso nos restou 8,4 gramas. E desses 8,4 gramas, preparamos uma nova base. Dividimos os 20% e os 80% e já aproveitamos para adicionar os 10%. Preparamos base a mais, só para poder finalizar e completar a prática, já sabendo que o nosso produto seria invalidado, pois perdemos parte do fármaco e esse não poderia ser utilizado. Depois disso, enquanto a gente esperava os 10 minutos de solidificação do produto, lavamos as vidrarias, arrumamos as bancadas, deixamos a balança tarada e já fomos retirar depois da passagem dos 10 minutos. Desenformamos os óvulos do molde e fomos separando um a um para poder fazer a pesagem e depois calcular a média, desvio padrão e DPR. Aqui é a demonstração da pesagem de cada um dos óvulos com seus respectivos valores e em seguida vai ser mostrado como foi feito em calculadora o cálculo de média, DPR e desvio padrão. Enquanto o cálculo é demonstrado, eu vou falar um pouquinho sobre o fármaco e a forma farmacêutica de escolha. O metronidazol é um fármaco utilizado para tratar infecções causadas principalmente por protozoários e bactérias.
Os óvulos de metronidazol são destinados principalmente em casos de infecções vaginais, pois garantem uma boa ação local e um menor risco de efeitos adversos por não atingir a via sistêmica. Além disso, pode ser uma boa opção de forma farmacêutica em mulheres hospitalizadas ou que possuem alguma comorbidade que impossibilita a administração via oral. Finalizado todo o processo, foi a hora do acondicionamento. Envolvemos o nosso produto em papel alumínio e logo em seguida colocamos em papel plástico devidamente rotulado. Limpamos os moldes, organizamos tudo e a gente agradece muito pela atenção. Beijo, até a próxima prática!